Essa é a lista das listas, o gabarito de série maníaco. Quando você terminar de ver todas essas séries, você terá assistido as 15 melhores séries do século 21. Assiste esse vídeo até o final, porque as melhores séries, obviamente, estão no top 3 e muitos de vocês não assistiram aquela que eu considero a melhor de todas. O 15º lugar vai para uma comédia de ambiente de trabalho que gira em torno de uma funcionária pública que tem como meta manter os melhores parques de uma cidadezinha americana. Claro que eu estou falando de Parks and Recreation, o que torna a jornada de Leslie, Anne, Ron e companhia uma das melhores séries do século é o senso de humor irônico que ela carrega, transformando a burocracia governamental, as picuinhas comunitárias e brigas de ego em algo completamente hilário e genial. Além do texto ágil e da boa construção de personagens, o timing para a comédia do elenco maravilhoso é um absurdo. Você vai ficar impressionado com o talento e carisma da Amy Poehler, do Nick Offerman, da Aubrey Plaza, do Aziz Ansari e do Chris Pratt, que nessa época nem era sarado, ele nem era tão famoso assim como dos dias de hoje, ele era até gordinho. E assim, eu mencionei alguns do elenco, mas essa é uma série lotada de ótimos atores e personagens ainda melhores. Criada pela dupla Michael Schur e Greg Daniels, Parks and Recreation teve 7 temporadas e de tempos em tempos fica disponível no catálogo do Prime Video. Na 14ª posição, mergulhamos de cabeça numa série jovem que carrega uma aura madura e adulta em seus temas. Se prepare para se apaixonar pelos moradores de uma pequena cidade do Texas que são apaixonados pelo seu time local. Essa é uma das minhas séries favoritas da vida. Essa é Friday Night Lights. Muito mais que um drama adolescente esportivo, Friday Night Lights é um estudo sobre o ambiente suburbano americano. Não só conhecemos os jovens que se utilizam do esporte como chance para sair dali para um lugar melhor, mas também os pais e os outros moradores que projetam seus sonhos e frustrações nesses filhos e filhas, criando assim um panorama social bem interessante que poucas séries abordaram. Prepare-se para os discursos motivacionais mais empolgantes do mundo das séries. Prepare-se para se apaixonar pelo treinador Eric Taylor e sua família. Prepare-se para se emocionar com uma das melhores trilhas sonoras que você vai ouvir na vida. Prepare-se para adotar um novo mantra: Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Servindo como modelo para as séries adolescentes que vieram a seguir, Friday Night Lights teve 5 temporadas e impressionou tantas pessoas que dessa série, inúmeras carreiras foram alavancadas. Olha só, né? Tem o Kyle Chandler, a Connie Britton, o Zach Gilford, o Taylor Kitsch, Jesse Plimons e Michael B. Jordan foram apenas algumas das pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas depois de terem atuado nesse maravilhoso projeto. Ah, outro projeto maravilhoso é esse canal chamado Série Maníacos, que é praticamente um serviço de utilidade pública. Esse é o melhor canal de séries do YouTube e eu te convido para fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva aqui, dê like e comente, porque eu leio tudo e muitos dos comentários acabam inspirando vídeos do canal. Eu digo que esse é o melhor canal de séries do YouTube porque isso acontece graças a vocês. Você pertence aos Série Maníacos. Bora partir para a ação no 13º lugar da lista, com uma série que acompanha uma força policial que tem métodos, digamos, nada comuns para conseguir resultados e sempre caminha no cinzento meio termo entre o certo e o errado. Não poderia ser outra além de The Shield. Vic Mac é aquele típico anti-herói que transita na área cinza da humanidade. Não só ele, mas os outros integrantes da sua equipe de elite não são mocinhos, nem vilões, apenas utilizam aqueles que estão ao seu alcance para atingir as suas metas, mesmo que isso seja moralmente questionável. Essa ambiguidade moral, junto com as cenas de ação bem desenvolvidas, com estilo de filmagem cru, com aquela câmera inquieta de documentário e uma constante tensão narrativa, faz desta fantástica produção uma das melhores séries do século. Eu amo tanto The Shield que recentemente eu fiz o diretor assistir. Conta pra turma aí o que você achou de The Shield. Cara, baita série, maravilhosa. Ah, envelheceu bem, né? Envelheceu bem não, ela não envelheceu. The Shield teve 7 temporadas e é o trabalho da vida de Michael Chiklis. Todas as temporadas estão disponíveis no Prime Video. A 12ª da lista é uma história sobre fé e esperança. Imagine viver em um mundo onde 2% da população some sem deixar vestígios. Do nada, milhões de pessoas simplesmente desaparecem ao redor do globo. Essa é a história daqueles que foram deixados para trás. Essa é a história de The Leftovers. Foi um arrebatamento divino ou uma punição infernal? Será que alienígenas sequestraram essas pessoas? É possível superar a perda de uma pessoa amada sem saber o que aconteceu com ela? A série criada por Damon Lindelof, que se baseou no livro de Tom Perrotta, está mais interessada em nos convidar para questionamentos metafísicos
do que entregar respostas mastigadinhas. A mitologia criada pela série está entre uma das melhores que você vai ver na vida, com discussões sobre o papel da vida humana, religião e espiritualidade servindo apenas como uma cereja no topo do delicioso bolo que é essa obra. E fechando com chave de ouro, ainda temos atuações magistrais de Carrie Coon, Justin Theroux, Regina King, Annie Daw, que até hoje dói por não terem sido reconhecidos como deveriam nas premiações. The Leftovers é a casa de um dos melhores episódios que eu já assisti na vida. Inclusive, esse é um vídeo bem legal aqui do canal, dos melhores episódios de séries já feitas, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para você assistir depois que você ver esse vídeo. Faça um favor para você mesmo e assista as 3 temporadas de The Leftovers que estão disponíveis no Max. Misturando tensão com ficção científica, a série detentora do 11º lugar é uma das mais reconhecidas do gênero e acompanha uma nave que vaga pelo universo com os últimos sobreviventes da raça humana. Como eu amo essa história, que série maravilhosa é essa tal de Battlestar Galactica. Eles estão em busca de um planeta para construir um novo lar, mas para isso precisam enfrentar os Cylons, androides que evoluíram ao ponto de se tornarem humanoides e que agora andam entre eles. E esse jogo aí de gato e rato espacial possui um dos melhores roteiros que você vai ver na sua vida. Eu sei que o gênero sci-fi afasta muitas pessoas, eu já fui um desses que não pirava com série de navezinha com sci-fi, mas Battlestar Galactica mudou a minha vida. A série se utiliza dessa roupagem de ficção científica para tratar de temas bem pesados como terrorismo, genocídio e fundamentalismo religioso, aplicando também altas doses de drama político e suspense psicológico, servindo como um espelho da realidade através da ficção. A trama de Battlestar Galactica é algo que poucas obras televisivas conseguiram fazer de maneira tão atraente para quem assiste, tornando ela uma presença obrigatória aqui nessa lista. Cara, o salto da Galáctica foi uma das cenas mais empolgantes que eu já vi em qualquer série. Você vai se apaixonar pelo incrível elenco. Você vai ficar de cara com a qualidade dramatúrgica quando os assuntos são principalmente política e religião. É inacreditável como o roteiro consegue ser tão rico e complexo. Battlestar Galactica teve 4 temporadas e ainda bem que eu tenho a série completinha em Blu-ray lá na minha casa, porque hoje não tem em nenhum streaming do Brasil. Que ódio! 10º lugar. Daqui para frente as coisas começam a esquentar. E nesta posição temos uma série que borra ali um pouquinho os limites da comédia e do drama, com a história de uma jovem tentando se encontrar em meio à vida moderna em uma cidade grande. É hora de enaltecer a rainha da quebra da quarta parede. É hora de enaltecer Fleabag. Aí você me pergunta, Michel, o que torna Fleabag uma das melhores séries desse século? Para mim, o fator mais evidente é o modo como a série é estruturada, quebrando constantemente a quarta parede e colocando o público, colocando nós diretamente na trama. Sabe esse lance que acontece quando o personagem vira pra câmera e fala com a gente? Isso é a tal da quebra da quarta parede. Mas isso não seria o suficiente sem o talento de Phoebe Waller-Bridge para criar bons personagens que transitam entre o drama existencial e o humor sujo, rasteiro, sem nunca perder o carisma e o senso de pertencimento à narrativa. Phoebe Waller-Bridge conseguiu transformar uma história sobre o luto em algo cômico e delicioso. Sem falar que na segunda temporada entra o padre mais gato da história das séries. Absurdamente divertida e ao mesmo tempo vai te deixar chorando de soluçar, Fleabag teve apenas 2 temporadas que estão disponíveis no Prime Video. E sim, tem um ótimo final. São 2 temporadas redondinhas. É só maratonar e me agradecer depois. No 9º lugar, temos uma série cheia de pompa e circunstância que se tornou a joia da coroa da Netflix. Pra mim, essa é facilmente uma das melhores séries na história da Netflix e é a rainha da plataforma, recontando os fatos da vida da rainha Elizabeth II desde a sua coroação até os tempos modernos. The Crown é, sem dúvidas, uma das biografias mais badaladas do mundo das séries. Vários fatores tornam essa uma das séries essenciais do século. Não só o modo como Peter Morgan, o criador de The Crown, conseguiu ficcionalizar fatos em uma história que respeita os acontecimentos históricos, mas também a forma como o texto adiciona elementos dramáticos. Eu gosto muito da ideia de demonstrar a evolução temporal, trocando de elenco a cada 2 temporadas. Isso não só cria aquele senso de novidade para quem assiste, mas também expande ainda mais a importância dos personagens, que vão ganhando novas nuances e profundidade a cada novo intérprete. O valor de produção de The Crown é insano. Os castelos, os figurinos, a ambientação, as atuações memoráveis, como por exemplo o trabalho absurdo que a Emma Corrin fez no papel da princesa Diana. Aquilo mais parece uma possessão do que uma atuação de tão formidável que é. The Crown já teve 5 temporadas e a 6ª e última chegou à Netflix. Vamos lá!
Vamos maratonar que acabou a série, tá? Nos últimos episódios. A 8ª série dessa lista é sobre potencial. A gente sabia que esse protagonista tinha potencial antes mesmo de ele se tornar um protagonista. Antes de ter seu nome no título da sua própria série, esse personagem se tornou muito querido na série favorita de, sei lá, 8 em 10 série maníacos. Se você tiver algum problema, já sabe, né? Better Call Saul. Quem viu Saul Goodman em Breaking Bad já sabia que o personagem tinha muito potencial. Mas eu confesso que mesmo sabendo desse potencial, eu fiquei impressionado com o que eu vi em Better Call Saul. A série se utiliza dos mesmos fatores que tornou Breaking Bad um sucesso. Vamos lá. Boa narrativa, boa construção de personagens, fotografia cinematográfica e uma montagem insana de caprichada. Mas o modo que ela expande o universo criado por Vince Gilligan e Peter Gould, através não só da jornada de Saul, mas também de todos os personagens que estão ao redor dele, faz desta série um dos melhores spin-offs já produzidos na televisão. Vou falar pra vocês, em alguns momentos, Better Call Saul é até melhor que Breaking Bad. Com atuações memoráveis de Bob Odenkirk e Rhea Seehorn, Better Call Saul teve 6 temporadas e todas elas estão disponíveis na Netflix. Você que já assistiu Breaking Bad e ainda não assistiu Better Call Saul, você tá errado. Você gostou de Breaking Bad? Você é obrigado a ver Better Call Saul. Vai assistir agora. E quem diria que uma treta familiar estaria no 7º lugar dessa lista? Como pode uma história tão simples se tornar uma das melhores séries do século? É, meus amigos, coloque a meia compressor antes do voo e se prepare para a reunião do conselho, porque chegou Succession. Essa é supostamente uma história sobre a sucessão de um império midiático. Essa é supostamente uma trama sobre as futilidades de bilionários. E muitos acabam ficando desinteressados por Succession exatamente por acharem que a futilidade é o norte que guia a trama. E eu estou aqui para te dizer que Jesse Armstrong escreveu uma das melhores críticas e sátiras ao mundo corporativista e à política americana. Quando você entende realmente sobre o que é Succession e o que está sendo dito por esses personagens que são verdadeiras metralhadoras de profundidade, sua cabeça vai explodir. E o que torna a disputa dos 4 filhos de Logan Roy pelo seu conglomerado de mídia uma das séries mais geniais dos últimos anos é o modo que o texto da série cria humor a partir da crítica ácida aos ricos e suas regalias. Succession mostra o quão pequenos, mesquinhos e sem noção são os poderosos que controlam o mundo, entregando um prato cheio de vergonha alheia e momentos icônicos. Com um elenco perfeito, uma trilha sonora ainda mais perfeita, um roteirista taxado de gênio e um humor elevado cheio de deboche, Succession é a minha aposta de série que vai fazer a limpa no próximo Emmy. No dia 15 de janeiro acontece o Emmy Awards, a maior premiação do mundo das séries, e eu estou apostando que uma série vai se sobrepor a todas as outras na categoria de drama e levar grande maioria dos prêmios. Essa série se chama Succession. Todas as 4 temporadas estão no Max, já corre pra maratonar antes do Emmy e não ficar perdido quando ganhar tudo. Avisei, a 6ª posição é uma série que chega disfarçada em um drama familiar nos subúrbios de Washington. Parece comum, parece uma trama que gira em torno ali de uma família que está no meio do bairro e não tem nada de extraordinário. Ah, meus amigos, mas essa é uma série viciante e impressionante sobre eles. The Americans. A Guerra Fria foi um dos períodos mais tensos da história mundial. Com a constante tensão entre russos e americanos, a humanidade vivia na beira de um conflito bélico nuclear. A história de Elizabeth e Philip, 2 espiões da KGB que se passam como americanos típicos e moradores de um bairro tranquilo nos arredores da capital, é repleta dessa tensão nuclear da Guerra Fria. A tensão não vem apenas pelo fato de o vizinho deles ser um agente do FBI, que mora no mesmo bairro, mas também em como as missões cada vez mais complicadas da dupla vão derretendo o núcleo familiar perfeito, né, na verdade falso, que eles demoraram tanto tempo para construir. E essa derrocada social, junto com os conflitos internos magistralmente interpretados por Kerry Russell e Matt Reeves, é o que garante The Americans na lista de melhores séries do século. As 6 temporadas estão disponíveis no Star Plus. 5º lugar. Daqui em diante, só nome de peso brigando pelo topo. E falando em briga pelo topo, a série que assumiu essa posição é uma adaptação de uma saga de livros que se tornou uma mania televisiva capaz de prender milhões de pessoas na frente da TV a cada novo episódio. Ela é a primeira de seu nome, só poderia ser Game of Thrones. Ok, as últimas temporadas foram bem problemáticas, mas é inegável que Game of Thrones foi um fenômeno que poucas séries conseguiram reproduzir, não só pela sua qualidade técnica, mas também pelo apelo junto com o público e a crítica especializada. Game of Thrones foi a última série evento do planeta. Domingo, 10 horas da noite, horário sagrado. Cara, eu me lembro da empolgação de estar
estar numa sala cheia de amigos e todos cantarolando a abertura de Game of Thrones. Ok, né? Hoje temos a Casa do Dragão, que realmente se provou digna de ser um spin-off de GOT, mas não adianta. Nem mesmo aquele péssimo final pode apagar a importância de Game of Thrones na história da TV. Você lembra quantas vezes você pirou assistindo Game of Thrones? Você lembra como você pirou com o Casamento Vermelho, com a Guerra dos Bastardos, com o Walk of Shame da Cersei, o Hold the Door, as mortes mais chocantes, as traições mais inesperadas? Game of Thrones foi facilmente uma das melhores experiências televisivas da minha vida. Sem falar que a série se tornou meio que a galinha de ovos de ouro da HBO, dando origem a uma franquia que provavelmente não vai morrer tão cedo. Vai ter spin-off de Game of Thrones pelos próximos 20 anos. As 8 temporadas de GOT obviamente estão disponíveis no Max. O quarto lugar da lista vai para uma série que provavelmente seria a resposta da maioria quando perguntado qual série não pode faltar nessa lista de melhores do século. Essa provavelmente seria a medalha de ouro de muitos de vocês, e realmente é fantástica. Eu não argumentaria contra qualquer lista que coloque essa brilhante produção no topo. Say my name. Você sabe que eu estou falando de Breaking Bad. Um professor de Albuquerque, Novo México, que ao ser diagnosticado com uma doença terminal, usa seus conhecimentos de química para criar metanfetamina e deixar uma grana para sua família. Esse resumo básico de Breaking Bad não chega nem perto da real grandiosidade que essa obra nos entregou. Para mim, Breaking Bad é na verdade uma jornada de ascensão e queda do homem comum americano e de como o ser humano é capaz de mudar drasticamente, seja pelo poder ou pela necessidade. Mas o texto da série está longe da visão maniqueísta de mundo de certo e errado, apresentando personagens cheios de camadas que se demonstram realistas e reagem aos desafios colocados à sua frente. Além, é claro, de uma qualidade técnica incrível que une fotografia, montagem e trilha sonora para criar uma obra que conseguiu, por merecimento, seu lugar entre as melhores do século. Obrigado, Bryan Cranston e Aaron Paul, pela linda parceria. Vocês criaram dois dos personagens mais icônicos da televisão. Breaking Bad teve 5 temporadas e todas elas estão disponíveis na Netflix. Chegamos ao top 3 e se você ainda não deu like nesse vídeo, a hora é agora. Vamos valorizar essa difícil e importante curadoria feita aqui no Série Maníacos. Agora, se tem uma série que alugou um triplex na cabeça dos votantes das principais premiações da TV, foi a detentora da medalha de bronze dessa lista. Com uma recriação de época que preza pela autenticidade histórica e um visual estiloso para deixar qualquer um vidrado, o terceiro lugar também tem uma narrativa que vai prender a sua atenção. Eu não estou louco, mas estou falando de Mad Men. Don Draper pode até ser o protagonista, mas a série vai muito além de um retrato de um homem que luta para manter sua relevância dentro do mercado publicitário. Mad Men é um conjunto de trajetórias de personagens quebrados, tentando encontrar seu lugar ao sol num mundo em constante mutação social e moral, os turbulentos anos 60. Essa visão só ganha mais força com as atuações preciosas do elenco, encabeçado não só pelo Jon Hamm, mas também por Elizabeth Moss, January Jones e Christina Hendricks, mostrando outra qualidade da série, sua dedicação em criar e dar importância a personagens femininas bem desenvolvidas. É impossível não se sentir seduzido pelo charme desses personagens. Você vai ficar hipnotizado pelas apresentações de campanhas publicitárias, você vai ficar com ódio de alguns personagens e você vai torcer muito para um dos melhores anti-heróis que o mundo da série já nos entregou. Mad Men é um testamento da genialidade de Matt Weiner, o criador e roteirista da série. Ao todo são 7 temporadas, todas elas disponíveis no Prime Video. Se você já se acostumou com o conceito de anti-herói nas séries de televisão, você tem que agradecer a série que ganhou a medalha de prata dessa lista. Você é fã de Breaking Bad, de Mad Men, House e Sons of Anarchy? Se ajoelhe e agradeça a ele. O primeiro grande anti-herói das séries. A produção que elevou o nível da dramaturgia televisiva e mudou o rumo da história. Muito obrigado, The Sopranos. Muito mais que uma série de máfia, The Sopranos é uma obra que estuda a psicologia de um personagem de perto, entregando uma das melhores atuações que você vai ver na sua vida. O magistral James Gandolfini é Tony Soprano. Um homem dividido entre duas famílias, a de sangue e a criminosa. Essa constante tensão e pressão proveniente das duas partes deixa o emocional de Tony em frangalhos. E é justamente essa dualidade do seu protagonista sobre seu psicológico quebrado e as atitudes brutas que tornam esta série uma das melhores do século. Família Soprano apresentou não só o conceito de anti-herói, como também se dedicou a trabalhar o tema de saúde mental muito antes disso virar algo comum no mundo das séries, criando padrões e definindo
definindo o modelo de excelência que seria seguido por todas as obras da última era de ouro da televisão. A criação de David Chase teve 6 temporadas que estão disponíveis no Max. Medalha de ouro, né? O topo, o máximo da nossa lista. E essa posição não poderia ir para outra série. Essa é uma série que se destaca por ter um protagonista incomum, uma cidade. Abram alas para ela. A única, a inigualável, a melhor série do século XXI, The Wire. Colocando a cidade de Baltimore sob o holofote, The Wire investiga as instituições que se compõem e os personagens inseridos em cada uma delas. Destaque para um ex-repórter policial que acompanha o trabalho de investigação de um detetive de homicídios, que se utiliza de escutas para conseguir provas. Mas o lado investigativo, a polícia e os traficantes são apenas elementos menores desse épico americano moderno que, sem dúvida alguma, é a obra mais importante do século. Seu retrato realista e sem enfeites da sociedade refém, da vigilância e da burocracia governamental foi um divisor de águas na indústria televisiva. Com personagens verdadeiramente complexos, atuações marcantes de lendas como Idris Elba, Michael K. Williams e Dominic West, e um texto marcante e eficiente de David Seaman, The Wire teve 5 temporadas e todas estão disponíveis no Max para você maratonar hoje. Muito bom, amiguinho, agora eu quero saber de você, qual foi a sua série favorita dessa lista? Comenta aqui qual você sentiu falta, comenta sem dó, que eu vou ler tudo, e se você não deu like, não vai embora sem dar like, clica no joia agora mesmo. Isso ajuda muito o vídeo, tá bom? Beijo!